Oi, meu nome é Julia e hoje a gente vai falar sobre a terceira e a quarta temporada de The Boys. Então, bora começar o vídeo. Então, quase um ano se passa depois dos acontecimentos da segunda temporada e agora vai ser lançado um filme dos 7, que eles estavam gravando durante a segunda temporada. A personagem da Stormfront é a vilã do filme. E o Homelander dá várias entrevistas durante a premiere do filme dizendo que ele se apaixonou pela mulher errada, por ela ser nazista. E o Leitinho agora estava aposentado para cuidar da filha. E o Hughie estava trabalhando com a Newman e os outros foram tudo que restaram dos boys. E o Hughie ainda não sabe que a Newman é uma super. E um rapaz chega numa agência e pergunta por uma tal de Nadia. Então ele aponta para uma foto da Newman e fala que era ela. O Hughie segue esse cara que estava indo atrás da Newman e ele vê os dois conversando, onde esse cara fala para ela expor o orfanato onde eles cresceram, que agora ela tem poder e visibilidade. Só que ela mata ele, explode na cabeça dele, e o Hughie assiste tudo. Então ele volta até o orfanato e descobre que ela matou os pais dela, quando criança, explodindo a cabeça deles. E o Edgar que tinha adotado a Newman. E a Vault agora tinha uma nova droga, o V24. Era um composto V que durava apenas por 24 horas, e ela queria dar ao exército americano. E o Edgar também oferece a Starlight o posto de co-capitã dos 7. E obviamente o Homelander não gosta muito disso. Ele vai ver a Stormfront no hospital e ela fala pra ele atacar todo mundo do exército. Mas ele fala que não precisa disso porque ele é superior. E depois disso ela se mata no hospital. E a Maeve descobre que o Soldier Boy foi morto por uma arma. Ela fala isso com Butcher, dizendo que eles poderiam usar a mesma arma para matar o Homelander. E o Payback era um antigo grupo do Soldier Boy. A Maeve também dá um pouco do composto V24 para o Butcher e pede para ele se preparar. E agora, o Ryan estava escondido com a Mallory, e ele tem um tipo de apego emocional no Butcher. E o Butcher vai atrás do Pólvora, enquanto a Químico e o Francês vão atrás da Condessa Escarlate. A Químico e o Francês tentam descobrir com a Condessa como o Soldier Boy morreu, mas ela consegue fugir deles. E o Butcher também falha. Só que o Hughie liga pra ele e conta tudo que ele sabe sobre a Victoria Newman. Ele fica com raiva, toma o V24 e vai atrás do Pólvora. De novo, e ele acaba contando que o Soldier Boy não foi morto por uma arma, mas ele não sabe de fato o que aconteceu. E que os outros membros do grupo devem saber mais do que ele. E eles estavam na Nicarágua em 1984, numa missão da CIA, e que a chefe era a Mallory. Então chega o aniversário do Homelander e ele estava chateadíssimo com a morte da Stormfront. E ele dá um discurso na TV dizendo que ele é melhor do que todo mundo. E o discurso acaba fazendo sucesso com uma parte da população. E o Leitinho volta para os boys quando descobre que o Butcher está investigando o Soldier Boy, porque ele havia matado seu avô quando ele era criança. E Químico quebra o braço do Hughie para ele não ter que ir trabalhar. O Butcher vai atrás da Mallory e ela conta que ela estava tomando conta da força-tarefa na Nicarágua contra o comunismo quando o Payback chegou. O Edgar também estava lá e ele chega falando que o governo americano tinha feito uma parceria com a VOD. Por isso que o Payback estava lá, para mostrar o quão bom seria ter super-heróis no exército. A Mallory conta que um dos heróis revelou a posição em que eles estavam, e os russos já chegaram atirando, e os supers sem querer matam todos os heróis americanos. A Mallory fica desacordada e quando ela acorda, o Soldier Boy já tinha sido morto. A Condessa conta que os russos tinham uma arma especial e que eles levaram o corpo do Soldier Boy. O Butcher fica com raiva da Mallory por ela não contar a ele que tinha uma arma que poderia matar o Homelander. Ele encontra o Ryan também, só que ele quer fugir dele porque ele não quer ficar perto do menino que matou a Becca. E a Starlight quer colocar uma muçulmana nos 7, mas o Homelander é contra e traz o Jeep de volta. E ele fala também pra Starlight que ela pode vazar o vídeo do avião e que ele não tem mais nada a perder, e que ele poderia fazer o que ele quisesse. Ela fala pro Super Sonic o quanto o Homelander é doido e pede pra ele desistir de entrar nos 7. Só que o Homelander anuncia a entrada do Super Sonic e do Jeep de volta aos 7. E ele fala que agora ele estava namorando a Starlight. O Edgar pede pra Newman fazer uma declaração pública contra o Homelander, pra ele tentar fazer com que o Homelander respeitasse a Vault. Mas ele não sabia que o Homelander já tinha ameaçado ela, e ela faz uma declaração contra o Edgar, fazendo ele sair de cena e o Homelander tomar controle da Vault. E foi ele que entrega o composto V a ela e ela coloca na filha. O Super Sonic conta
ao Wei-Chen sobre o plano dele e da Starlight para derrubar o Homelander. Só que ele conta ao Homelander e o Homelander mata o Super Sonic e leva a Starlight para ver o corpo e ameaça dizendo que ele vai matar todos os que ela ama se souber de mais alguma coisa. O Butcher descobre onde estava a arma que matou o Soldier Boy e os boys vão parar na Rússia. Ele toma o V-24 e mata os russos no quartel-general e descobre que não existe arma nenhuma, mas o Soldier Boy estava vivo. O Soldier Boy joga um raio de energia em cima da Químico e ela quase morre e para de se regenerar. Então o raio dele desligava o composto V de um super, e foram os russos que fizeram isso com ele. E o Soldier Boy vai para os Estados Unidos, e quando ouve uma música em russo, ele solta a radiação no meio de Nova York e mata um monte de gente. Os boys voltam para falar com a Condessa, agora usando o V-24, e quando ela descobre que o Soldier Boy está vivo, ele sabe que ela vai matá-lo. Ela conta que odiava o Soldier Boy, assim como todos os outros membros do Payback, o Soldier Boy mata ela. O Butcher tenta conversar com o Soldier Boy dizendo que ele vai ajudar o Soldier Boy a matar os outros membros do Payback e ele o ajudaria a matar o Homelander. A Vault também descobre que o Soldier Boy estava vivo e o Black Noir tira o chip que estava no seu braço e foge. E o Homelander fica chateado com o Black Noir por ele ter fugido. O Jeep também conta ao Homelander que o Soldier Boy estava indo atrás dos outros membros da sua antiga equipe. Então, o Jeep vai atrás dele e para o Hiro Ogasmi. A Starlight e o Leitinho também vão tentar parar o Soldier Boy. O Huey também chega lá com o Butcher, mas carrega a Starlight para fora de lá. Então, toca uma música russa e o Soldier Boy mata vários supers que estavam ali dentro. O Homelander luta contra o Soldier Boy, o Butcher e o Huey e apanha. O Soldier Boy quase joga rajada de energia no Homelander, mas ele consegue fugir a tempo. Então a Starlight abre uma live e joga várias coisas no ventilador. E a Vault apenas fala que ela estava com dor de cotovelo pelo Homelander ter deixado ela. A Starlight vai até a Vault para poder pegar o composto V para Químico e o Homelander ameaça matar o Huey se ela não desmentir tudo que ela falou. Mas ela estava em live e os seguidores escutam tudo que ele falou. O Soldier Boy descobre que foi a Vault que mandou o Payback atacar ele, porque eles tinham criado um super-herói que era melhor do que ele com o espermatozoide dele, no caso, o Homelander. O Soldier Boy liga pro Homelander e conta tudo a ele, e ele também descobre onde o Ryan tá e vai atrás dele. E a Nilma agora é presidenta dos Estados Unidos. Então o Soldier Boy vai até a Torre dos Sete matar o último membro do Payback que estava vivo, o Black Noir. Mas é o Homelander que mata ele por ele nunca ter contado que o Soldier Boy era seu pai. O Butcher descobre que o V-24 era letal e deixa o Huey pra trás pra ele não tomar mais. Só que de repente todos estão na torre lutando. E eles imobilizam o Homelander e o Ryan solta a rajada de energia no seu próprio pai. O Soldier Boy dá um soco nele e ele queria soltar a energia tanto no Homelander quanto no Ryan. Mas o Butcher não deixa e salva o menino. A Maeve luta contra o Homelander e o Butcher contra o Soldier Boy. Enquanto isso, o Butcher estava tentando fazer o mesmo gás que os russos fizeram para manter o Soldier Boy hibernando. E uma grande luta começa e a Starlight é quase morta pelo Soldier Boy, mas enquanto ele carrega sua energia, a Maeve pula do prédio para salvar a Starlight. E uma explosão acontece, mas ambos sobrevivem. E o Homelander só não matou todo mundo porque o Ryan pediu. A Maeve perde os poderes e o Soldier Boy volta para a hibernação. O Butcher agora vai morrer por conta do V-24 e o Homelander mata um estrelista na frente de todo mundo. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Bom, agora vamos para a temporada 4. O candidato a presidente, Bob Singer, sabe quem é Newman. O medo que ele tinha é dela explodir a cabeça dele e ela conseguir a presidência. E a CIA estava de olho nos Supers. E o Homelander está tentando se aproximar da Victoria Newman. A Ashley agora era CEO da Vault. E o Leitinho agora era novo líder dos boys. E o pai do Rio estava com um AVC e a mãe dele volta. O francês tinha feito um ácido para matar a Newman. O Huey joga nela, mas não acontece nada. O Butcher atira na cabeça dela e também nada acontece. E o francês agora estava com um cara. Só que o francês tinha matado os pais do Colin. E a Starlight agora voava e estava envolvida na treta dos patriotas do Homelander. A Químico vai atrás daquele grupo de terroristas que tinham sequestrado ela e o irmão. E a Newman arranca o braço da Químico e ela fica estilo Deadpool quando as perninhas dele estão crescendo. O Butcher sabe que ele vai morrer, mas ele quer separar o Homelander do Ryan. E ele também vê o fantasma da Becca. Então o Joey Castle
começa a ajudar o Butcher com a questão do Ryan. E parece que o Homelander está começando a envelhecer. Ele arranca os cabelos brancos dele e coloca num pote. E então ele vai atrás da Sábia, que é a mulher mais inteligente do mundo. E ela faz com que ele não mate as pessoas, mas começa a manipulá-las. E é ela que incriminiza os Luz Estrelistas. O Deep mata os patriotas a comando do Homelander, mas o A-Train não faz. E entra também um novo Black Noir na história. Só que esse Black Noir fala: o Ryan encontra o Butcher e fica preocupado com a saúde dele. O Ryan estava gravando um filme, mas ele estava se cansando da Vault. E ele sente falta da família dele. E ele começa aos poucos a se juntar com os boys. A Sábia percebe que os boys estavam atrás dela e arma um plano para eles. Ela sabe o que o A-Train estava fazendo. A mãe do Hughie trabalha na área farmacêutica da Vault. Fora que ele perdoa ela por ela ter ido embora. E a Starlight fazia bullying quando criança com a Espoleta. O Butcher pensa em dopar o Ryan, mas desiste. E o Ryan aos poucos está mudando ele. Os boys queriam implantar uma escuta para ouvir os 7, mas falham miseravelmente. E o A-Train que salva o Hughie. O Homelander começa a ficar bem mais bizarro. E é químico que ajudava o Exército Luminoso a sequestrar pessoas. A Starlight afeta a imagem dela e a do possível presidente, o Bob Singer, por bater na Espoleta em frente às câmeras. O Hughie pensa em dar um composto V, que ele tinha conseguido com o A-Train, para salvar a vida do pai, só que quem o aplica é a sua mãe. A Sábia faz um tipo de lobotomia porque o cérebro dela não para de crescer. E o Butcher tem algo esquisito dentro do corpo dele. Bom, eles tentam usar o composto V para curar o câncer do pai do Hughie e aparentemente funciona. O Ezequiel morre e o Butcher não sabe exatamente o que aconteceu. E nem se foi ele que tinha matado. E ele também pede para o Leitinho criar o Ryan, caso aconteça alguma coisa com ele. Bom, o pai do Rio aparentemente estava bem, depois que ele recebeu lá o composto V, mas ele começa a não se lembrar das coisas. E ele começa a ter demência por causa do composto V. E antes dele morrer, ele fala tudo o que ele pensa da ex-mulher. E o Hughie consegue dizer a ele que ele é o único herói que ele teve. Já a Vault faz um evento parecido com a Marvel faz quando lança os seus filmes. O Homelander tenta lidar com o passado dele e agora ele quer comandar o país. O Ryan quer salvar as pessoas, mas de um jeito torto, porque ele gosta de ver uma menina agredindo o assediador dela. Os Supers estão prontos para serem liderados pelo Homelander. E isso inclui o Sam, a Kate e o Tech Knight. A Sábia sabe que o A-Train está traindo o Homelander, mas ela só não consegue provar ainda. Já os boys, eles soltam o Ed. O Butcher usa a fraqueza dele para conseguir pegar um antigo chefão da Vault para ajudar eles. E eles vão para uma fazenda que tem galinhas usando o composto V no corpo. E o Butcher vê um bicho esquisito dentro do corpo de um coelho, o que provavelmente era o mesmo que estava no corpo dele. E o francês não aguenta o fato de que ele matou os pais do namorado e se entrega para a polícia. O Butcher descobre que o vírus não é o suficiente para matar o Homelander, e a Newman também solta de vez o Edgar. A casa do Tech Knight e a caverna dele são uma óbvia referência ao Batman, e ele estava procurando outro parceiro. O Tech Knight é dono de uma rede de presídios particulares, e o novo ajudante dele era o Tess Teia, que possui teia orgânica, e a palavra de segurança dele era Zendaya. Hughie veste o uniforme do Tess Teia e é abusado pela Ashley e pelo Tech Knight. E ele desaba depois disso e da morte do pai. O Black Noir é um ator super e não pode usar o poder dele de voar, já que o Black Noir antigo não voava e ele também tentava entender como o Black Noir antigo funcionava. E o Deep fala que a violência era o poder e que ele estava feliz com isso. A Sábia quer dominar a presidência com a Newman e usa a prisão do Tech Knight para colocar todos aqueles que discordavam deles nele. E a Sábia odeia humanos. Ela é capaz de curar o câncer e acabar com o aquecimento global, mas ela não quer fazer porque perdeu a esperança na humanidade. E ela sabe que o Leitinho tem problemas com a filha, e o Homelander ainda está sendo manipulado, e ele começa a criar uma relação esquisita com a Espoleta, e ela também não gosta da Sábia. E o Joey se revelou ser uma alucinação da cabeça do Butcher, e o Joey e a Becca são criaturas escoando nos pensamentos do Butcher até ele enlouquecer. E todos os acontecimentos dessa temporada era um plano da Sábia, só que ela é derrotada pela Espoleta. E o Homelander surta novamente e mata o Tess Teia. E o Deep e o Black Noir são mandados para derrotar os boys. E a Super Metamorfo pega a Starlight e se infiltra na casa do Hughie para pegar um notebook. O francês é solto pelo Butcher e o Ryan se volta contra a Vault e o A-Train caminha para sua redenção.
A Transmorfa esquece quem ela realmente é por causa de tantas mentes que ela já absorveu, e o Homelander entrega para o mundo que a Newman é uma super. O Deep sente falta do povo que morreu, já o Black Noir começa a gostar da ideia de matar. E a Espoleta começa a ficar doente por conta dos remédios que ela toma para poder oferecer leite a Homelander, e ele continua tratando ela como lixo. A Ashley não foge da Vault e toma um pouco de composto V. Os boys tentam salvar o presidente e o Ryan mata a Mallory. E finalmente a Químico e o francês se declaram um para o outro e a Newman se junta aos boys para fugir do Homelander, mas o Butcher deixa o Joey assumir o controle. E o monstro que estava dentro do corpo dele mata a Newman, e a filha dela vai para Red River. A sábia conta que já mudou seus planos algumas vezes, mas foi ela desde sempre. E ela incrimina os boys, e o Homelander agora é líder do exército super. E a Químico e o francês são pegos pela Kate e pelo Sam, onde a Químico solta um grito pela primeira vez quando o francês está sendo levado pela Kate. O Leitinho é pego pela linguiça do amor e o Huey é preso pela Cindy, só que a Starlight foge voando e o Butcher ainda está solto. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!